E a palavra desta noite é sobre somos corpo. Você pode dizer isso para alguém aí? Diga aí, somos corpo. Somos um corpo, e um corpo tem membros. E o que é um membro? O que acontece quando um membro sofre? O que acontece quando um membro é honrado? É sobre isso que nós falaremos hoje. Então eu queria convidar você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Coríntios, antes de Gálatas, lá mais para o final da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12. Pode acender as luzes, pessoal, senão o povo não enxerga, né? Eu ouvi alguém dizendo assim, não enxergam. Gente, aqui vocês são da casa, tá? Se vocês estiverem com frio, muito frio, todo mundo assim, congelando, batendo o queixo e fala, pastor, tá meio frio. Nós botamos para ventilar, não tem problema. Se estiver muito escuro também, avisa. A gente vai fazer o possível para a família toda ser bem atendida. 1 Coríntios capítulo 12, lá no versículo 12 até o 27, vamos ler. 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, também é assim um corpo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer você seja judeu, ou seja um grego, ou até um escravo, ou seja livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser assim, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele vai deixar de ser do corpo. Mas se o ouvido disser assim, porque eu não sou o olho, eu não quero mais ser do corpo, eu não sou o olho, ele não vai deixar de ser do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis, como Ele achou melhor. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer para os pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, bonitinhos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, se alegram. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. O que eu queria destacar para você nessa noite, o que a palavra fala ali no versículo 26, que ela diz assim, quando um membro sofre, todos sofrem com ele, mas quando o membro é honrado, também todo mundo é honrado. A Bíblia fala que nós somos um corpo em Cristo. Talvez você não entende muito isso, mas eu vou te mostrar o que a Bíblia fala em breve, que quem é o cabeça do nosso corpo. Mas vamos falar primeiro o que é um membro. Membro é parte de algo, como um dedo. O dedo é um membro que está conectado na mão. Então tem vários membros aqui, né? Vocês podem dizer que o membro é a mão, mas neste membro, olha quantos membrinhos nós temos aqui nesta mão. Você sabe quantos milhões os cientistas gastaram para tentar simular os movimentos das mãos? Já viu aqueles robozinhos tentando pegar um copo?
milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Hoje já está mais desenvolvido, mas você é um membro como se fosse um dedão. Esse movimento de pinça parece tão simples, né? Mas você já experimentou não usar o dedão? Então eu queria convidar você a fazer essa experiência. Pega e bota o teu dedão aqui para dentro e tenta folhear as páginas da sua Bíblia sem o dedão. Faz aí a experiência. Folha ali sem o dedão, não vale. Dá uma folhadinha aí. Tenta pegar um objeto, segurar uma chave. Não parece que a mão inteira se compromete para fazer o trabalho? Não parece que teus nervos já começam a dar uma travada? Um membro. Faz falta milhões para eles tentarem dar uma copiadinha naquilo que Deus fez. Isso quer dizer que um membro, por menor que seja, ele é importante. Você é importante quanto a complexidade de um dedão, por assim dizer. Só que esse membro, gente, ele está ligado no corpo. E deste corpo ele se nutre, ele cresce e ele cumpre o seu propósito. Olha o que diz em Efésios, não precisa abrir, deixa aí aberto em Coríntios. Efésios no capítulo 4, no versículo 15 ao 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que todos nós que fazemos parte de um corpo, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre que tipo de corpos fazemos parte, nós estamos edificando as juntas, todo mundo trabalha junto em amor para cumprirmos a nossa função. Então nós temos um propósito em um corpo. Você pode dizer isso para alguém? Você é um membro que tem um propósito em um corpo, diga para ele. Agora, o que acontece quando um membro sofre? O que a Bíblia diz no versículo 26 de Coríntios? Todo mundo sofre com ele. Por exemplo, olha como a cabeça está distante dos meus pés. Eu sou um pouco mais baixo, ela está um pouco mais perto. Mas você já teve uma unha encravada? Geralmente é o dedão, né, que dá trabalho. Lá embaixo a cabeça está longe. Mas a cabeça sabe quando tem algo errado lá embaixo? Quando tem uma inflamação. E aí você vai ter que chamar outros membros para ir até lá. Fora que você vai ter que virar todas essas vértebras para chegar até lá, quem consegue. E aí você vai ter que usar suas mãos para cutucar, para mexer, para limpar. Olha só, membros, não adianta, gente, o corpo inteiro está sofrendo. E se você não tratar aquilo ali, se você não se ajudar, se o resto dos seus membros não for lá prestar socorro, o que vai acontecer com aquele pé? Aquele dedão, certamente ele pode morrer. E se você deixar a morte vir subindo, você pode morrer. Porque é uma inflamação. E vai tomando conta. E assim por diante. Então, se nós somos parte de um corpo, nós vamos sofrer quando um dos membros do corpo que nós participamos sofre também. Quem aqui já teve uma dor de ouvido? Que delícia, né? Como fica a cabeça quando você tem dor de ouvido? O resto do corpo tá bom, o dedão já tá melhor, já tá ótimo. Mas como é que você fica quando tá aqui, ó? Você não consegue pensar em nada, não consegue fazer nada. E a boca cheia de dentes? E quando um dentinho tem que fazer tratamento de canal? É ruim, gente. Um dentinho. É aquele siso que insiste em sair. E você fica, bota gelo, chupa gelo e fica querendo sair. Incomoda. Você não fica o dia inteiro com aquele negócio ali martelando na sua cabeça? Uma partezinha
pequenina do corpo. Tem como não sofrer? Você toma remédio, mas a dor vai estar lá, o sofrimento vai estar lá e o problema vai estar lá. Porque quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Nós estamos falando do que a Bíblia fala para nós. O que Deus quer nos ensinar com isso? Vamos então pensar um pouquinho nos corpos que a gente faz parte das nossas vidas. O primeiro corpo que Deus te colocou: família. Uma família é cheia de membros. Quando um ente querido seu está sofrendo, será que você sofre com ele? Ou você já não liga mais para aquele membro do teu corpo, da tua família? Sabe quantas pessoas passaram muitas dificuldades na época do Covid? Quantas pessoas e conhecidos nossos morreram? Você sofreu quando isso aconteceu? Quantos de nós aqui perdemos entes queridos? Você sofreu? Porque se você não sofreu, você pode estar com algum problema chamado lepra na sua alma. A lepra, ela deixa as coisas insensíveis. E quando você não está mais sentindo isso, você vai morrer do mesmo jeito. Isso é muito perigoso, não sentir, não chorar. Sabe aquela pessoa que fala, eu não choro porque na minha infância. É um trauma. Deus fez você naturalmente para chorar, para se emocionar. É só tocar no ponto certo. Mas se você é uma pessoa que esquiva toda hora, cuidado. Deus está querendo tocar você para que você sinta algo bom, algo maravilhoso. Então, se você tem um ente querido que está sofrendo e você considera ele, você vai sofrer com ele. Talvez a pessoa não morreu, mas talvez ela está deprimida e você fica sentida por ela. Talvez ela está perdida na vida, talvez ela está sofrendo e você se preocupa com ela. Mas se você não se preocupa com ela, algo de errado está neste corpo. Os membros não estão funcionando direito. Sabe, se tratando de família, muitas vezes as pessoas crescem, os filhos crescem, cada um vai para o seu canto, mas deixa de ser membro? Jamais. É irmão de sangue. Sabe, quando eu casei com a minha esposa, eu não casei só com ela, eu casei com a família inteira dela. Aqueles que chamavam ela de irmã passaram a ser meus cunhados, são meus parentes. Então não pode dizer assim, ó lá teus irmãos. Teus irmãos não é, seus cunhados, são seus parentes. Eles foram criados por outras pessoas do outro lado, diferente de você, mas eles são parte do corpo que você decidiu fazer parte. Eu não me tornei um corpo com ela. Se eu sou um corpo com ela, os irmãos dela agora são praticamente meus irmãos. São chamados de cunhado, mas são meus irmãos. Minha sogra maravilhosa, ela assiste. Oh, bem lembrado, sogra, dona Fátima, um beijo para a senhora que vai assistir essa palavra essa semana. Está de prova que eu falo bem de você aqui. Manuel também, o marido dela, uma bênção nas nossas vidas. Então você faz parte de um corpo. Medite hoje, como está a tua família, aqueles que Deus colocou você para fazer parte de família. Talvez está toda desestruturada, talvez está ruim, mas você faz parte daquele corpo. Você pode escolher não conviver, mas o mínimo que você pode fazer é: Deus, eu oro pela minha família, eu entrego eles nas tuas mãos. Não adianta mais eu falar, então eu entrego nas tuas mãos, Pai. Que a tua misericórdia, a tua graça venha sobre eles. Poxa, aqueles meus irmãos me incomodam tanto, Senhor. Pega no meu pé e eu escolhi viver longe deles. Mas Deus, ilumina a vida deles. Você não pode orar pela sua família? A gente pode fazer muito mais que isso. A gente pode mandar um recado, a gente pode visitar. Cada um sabe qual é a realidade que tem vivido. Mas o que eu gostaria que você refletisse nessa noite, que a sua família é um corpo ao qual você também pertence. Sabe aquele pequeno grupo que nós falamos nos avisos? Também é um corpo. É o corpo de Cristo que se reúne nas casas. Dessa maneira que a gente se organiza para quê? Para que os membros possam estar juntinhos, ali conversando, se conhecendo, se exercitando na fé.
e caminhando juntos. Lá num pequeno grupo que nós chamamos de hub, talvez as pessoas vão lá e compartilham as suas dificuldades. E quando uma pessoa compartilha dificuldade, o outro membro do hub vai olhar e vai dizer: eu posso ajudar esse irmão. Por quê? Porque eu sofro com ele também. Eu não gostaria que ele estivesse passando por isso. E o mínimo que eu vou fazer é orar por ele. Eu começo a orar por ele. Então eu também sofro com ele. Por isso que é muito importante você estar em um pequeno grupo, para você fazer parte daquele corpo, estar lá com as pessoas, compartilhando vida. Hub também é um lugar para você chorar. Também é um lugar para você ser acolhido, recebido e ajudado. Então nos pequenos grupos nós temos que sim sofrer uns pelos outros. Agora, o que acontece se um dos nossos membros for cortado? Digamos que essa mão quer ficar independente. Vocês viram o que a Bíblia diz, né? Se uma mão falar assim: eu não sou mais mão, agora eu sou olho, ela deixa de fazer parte do corpo? Não, ela ainda é parte do corpo. E a Bíblia também fala que se ela quiser viver independente do corpo, não tem como. Se você cortar uma mão e deixar ela aqui em cima da mesa, ela vai morrer na hora ou vai viver por um tempo? Vai viver por um tempo, não vai? Por que ela vai viver por um tempo? O que tem dentro dela? Um restinho da vida do corpo. O sangue leva a vida. Por isso Jesus entregou seu filho, para ele nos dar a vida. Então você corta uma mão, ela ainda vive por um tempo. E ela fica: tá vendo, eu tinha razão, não dependia desse corpo. E ela vai lá até que a vida que está nela termina e ela morre. Muitas pessoas são essa mão cortada. Elas querem se afastar do corpo, seja da família, ou seja do pequeno grupo ou da igreja. Não quero mais, não preciso disso. Vou me cortar deste lugar. E vai viver independente. Mas você é um membro de um corpo. Nós não podemos viver independentes de Deus. Cristo é a cabeça e Deus criou todos nós para fazermos parte desse corpo. Então nós nos afastamos e a pessoa está vendo, eu não preciso deles. Mas às vezes a pessoa não se une a outro corpo. Já viu o enxerto que a pessoa pega um pedaço do corpo, coloca em outro lugar? Não era para estar ali. E aí já teve até um transplante de mão e outras coisas assim, colocar em outra pessoa para continuar viva. Aí às vezes a pessoa não se conecta em outro corpo e ela fica sozinha. A pessoa começa a morrer. Logo, logo os recursos dela começam a diminuir. E logo, logo ela perece. Porque ela é um membro de um corpo. Ela faz parte de um corpo. E é importante fazer parte de um corpo. E saiba que Deus, Ele sofre quando os membros da sua família sofrem. Ele não quer que você morra. Ele não quer que ninguém pereça. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 18:14. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Deus não quer que os membros do corpo se percam, fiquem maus, sofram. Deus não quer. Agora, quando um membro é honrado, nós vimos que quando um membro sofre, todos sofrem. E quando um membro é honrado, todos também são honrados. Todos se alegram, todos regozijam. É o que a Bíblia fala. Como, por exemplo, qual é a sensação quando você vai encontrar uma pessoa amada do seu coração e vocês ainda estão na fase de se conhecer, mas você já está apaixonado, e você vai lá e ela diz: oi, tudo bom? Aí você vai lá e ganha um beijinho no rosto. É só a bochecha que usufrui desse beijo? Se você tiver saúde, não, né, gente? É o corpo inteiro. Sensações químicas invadem a sua corrente sanguínea e você fica... o seu corpo todo usufrui daquele momento de honra. Quando alguém faz um aniversário, você pode odiar aniversários porque você ficou traumatizado com aniversários. Você não gosta de ser o foco talvez da festa porque te fizeram passar vergonha. Se você tivesse um pai que nem eu,
você ia ser testado na vergonha. Meu pai é um pai que fala: cadê meus filhos? Vem aqui, vamos filmar. Fala fulano, agora você, agora o outro. Vem cá, não, fala alguma coisa, levanta o braço. Como eu era mais sanguíneo, eu me dava um pouquinho melhor. Então eu aparecia, fazia graça. Meu pai falava: faz isso, faz aquilo. Eu ia lá, fazia. Alguns irmãos meus assim não curtiam muito, né? Mas está lá registrado nas câmeras de vídeo. Os meus irmãos pelo menos apareceram. Hoje que os meus irmãos, tipo um e outro que ficou traumatizado, eles entendem. Poxa, o meu pai estava sendo um paizão, a minha mãe é mais fechadinha. Um paizão, querendo, né, fazer os filhos aparecerem, se alegrar, sabe aquele bagunceiro? E aí hoje eles olham, tendo entendimento. Poxa, teve um meu irmão que falou assim: eu deveria ter me esforçado mais, porque eu quase nem aparecia, e quando aparecia era resmungando, fazendo careta. Sabe, a gente se alegra quando tem um aniversário de um desses irmãos e você está com ele celebrando. Você vai às vezes no aniversário de outra pessoa para celebrar o aniversário dela. Talvez você não goste de aniversário, mas você vai lá: parabéns para você. Você bate palma. Ei! Celebra, não celebra? Você está honrando ele, mesmo não gostando do aniversário, batendo palma e indo lá. O nascimento de um membro da família. Aí você pensa assim: eu odeio aquele irmão, mas o filho dele não tem nada a ver com isso. Então você fica lá: poxa, que alegria, tá tudo bem? Às vezes você nem vai na casa do irmão, mas você quer saber: será que tá tudo bem? Será que ele ficou bem? Será que o bebê tá bem? Será que a esposa dele tá bem? Tal. É uma alegria, é uma honra você fazer parte desse momento. Talvez a conquista de um sonho. Quantos sonhos outros membros do corpo que você participa realizam? Conquistas, às vezes materiais, físicas, metas financeiras, talvez uma cura física que a pessoa teve, uma cura emocional, espiritual. Sabe, quando aquela parte do membro também é honrada, você também é honrado. Por isso é importante você torcer pelos outros. Por isso é importante você estar lá na arquibancada: ei, meu irmão, vai. Ao invés de dizer assim: ó, pereba, ixi, meu Deus, ó, aquele ali não faz nada de certo na vida. É membro do seu corpo, faz parte daquilo que você também faz parte. Se nós somos um corpo com aquela pessoa, nós temos que também nos alegrar com ela. Quando os membros do seu hub, aqueles que estavam passando por dificuldades, começam a compartilhar aquilo que Deus tem feito na vida deles, as alegrias, as vitórias, todo mundo não se alegra? Poxa, pelo menos você fala assim, né? Poxa, que legal, irmão. Mas se você está lá de coração, sendo um corpo: não, eu faço parte desse pequeno grupo, eu estou com eles, não abro, estamos juntos. Você está orando por eles. E às vezes o Espírito Santo lá no teu trabalho lembra daquele irmão que contou a dificuldade, e você ora por ele. E quando chega o dia da vitória, poxa, o teu coração se alegra. Nós oramos, né? E ele vai dizer: nossa, obrigado pela oração de vocês. Se ele for humilde, né? Agradecido, obrigado pelas orações de vocês. Porque quando um dos membros é honrado, todos se alegram. Isto é o que a Bíblia fala. Lá em Salmos 133:1 diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Deus se alegra então quando os seus filhos estão bem. Quais lugares nós somos corpo? Eu falei da família. Você é um corpo com eles, você é um membro daquela família. Na igreja, cada um de nós tem dons e talentos diferentes. Para quê? Para servir os pastores que tentam organizar a igreja para que as coisas funcionem? Não, nós somos parte do corpo tanto quanto vocês. Somos membros. Cada um do seu jeito, cada um na sua área, cada um tentando cumprir o propósito para o qual foi criado. Tem gente na igreja que vai vir aqui, vai falar no microfone. Não é mais importante do que aquele que estava no estacionamento, abrindo mão de assistir a palavra de hoje, para poder trazer uma maior segurança para os nossos carros. Não tão menos importante para aqueles professores hoje que estão lá nas escolinhas, para as crianças ouçam uma palavra na linguagem deles. Não tão menos importante que aqueles que têm limpado e arrumado essas cadeiras e preparado tudo. Ninguém é mais importante, porque nós todos somos um
corpo. E temos uma função no corpo. E a gente não pode se achar, eu sou olhos, mão, você não vê. Esse orgulho, um corpo natural funciona assim? Não, quem manda é a cabeça. E quem a Bíblia diz que é a cabeça? Cristo. Se você decidir fazer parte do corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Quem pensa é Ele. Os pensamentos dele estão aonde? Na Bíblia. Se eu não me expor à Bíblia, não conheço o que a cabeça pensa. E aí, como membro desse corpo, eu não faço o que eu devo fazer, porque eu não sei o que a cabeça está pensando. Ele podia dizer assim para você, assim como muitas vezes acontece, o Espírito Santo te direcionar, que decisões você tem que fazer. Eu estou aqui tentando ser um instrumento nas mãos de Deus, para te ajudar a ouvi-lo, como uma parte do corpo, apenas um membro, me esforçando, porque eu entendi o que é ser membro do corpo de Cristo. Mas você também é membro lá do corpo do teu trabalho, da tua profissão, daquele que você escolheu fazer nesse momento. Se você trabalha sozinho, mas eu não tenho corpo, pastor. Sim, seus clientes, as pessoas que têm contato, você é uma parte desse negócio que está acontecendo. Aquelas pessoas que estão lá também são membros. Eu vou trabalhar com uma equipe. Se eu estiver fazendo tudo certo, o resto da minha equipe tudo errado, quem é que sofre? Todo mundo. Né, Maico? Se você está lá caprichando em fazer as coisas e o outro é matão, faz as coisas de qualquer jeito, você vai entregar o serviço bom, vão falar bem porque você fez, e o outro colega não fez bem, vão falar mal do estabelecimento que você trabalha, não vão querer ir lá usufruir dos seus serviços por causa de você? Não, por causa do outro faz a coisa errada. Mas talvez uns clientes vão ser ganhos lá no meu trabalho. Por quê? Porque aquele ele faz a coisa certa. Qual é o ideal desse corpo empresarial? Todo mundo fazer a coisa certa. Será que você está fazendo a coisa certa lá no teu trabalho? Ou você também está com uma lepra profissional lá no trabalho? Não, lá negócios são negócios. Não são pessoas que estão lá, são robôs. A gente manda e todo mundo faz, ninguém sente nada. Eu posso falar do jeito que eu quero. Se eu sou um gerente, eu posso chegar e falar, faça porque eu mando, porque eu tenho autoridade. Você gosta de ser tratado assim? O gerente tem autoridade? Tem, sobre outros. Mas ele tem que entender que aquelas pessoas que também são membros como ele, não vão talvez fazer um serviço de excelência, porque o outro membro está machucando ela, em vez de fazer carinho, está batendo. Mas se você tem um entendimento do que a palavra fala e deixa ser Cristo o cabeça, você não vai trabalhar pensando que você é parte daquele corpo empresarial. Você vai pensar, não, peraí, antes disso aí eu sou parte do corpo celestial, do corpo de Cristo. E a Bíblia diz o quê? O que o cabeça pensa com relação a isso? Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, esperando receber do Senhor. Então lá no teu trabalho, se você for corpo de Cristo, você vai fazer o teu melhor lá. Talvez eles não vão te honrar, mas Deus vai te honrar. E talvez vai chegar um ponto que Deus vai te tirar daquele corpo, vai te colocar um outro corpo, para ser membro lá, ser um membro melhor. Mas você tem que estar conectado no corpo de Cristo, tem que ser membro deste cabeça que é Cristo. Agora, se você escolhe viver a sua vida, você está longe. Quem está longe pode até ter um pouquinho de vida por um tempo, mas logo logo vai morrer. E Deus não quer isso. Então, por fim, a Bíblia fala em Mateus 18:20, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Se você e mais uma pessoa, vamos dizer, do teu trabalho, da tua escola, você se reúne com ela e vê que os alunos ali são muito bagunceiros, vou dar um exemplo. E tem gente que fala, meu Deus, parece um inferno essa escola. Aí você se reúne com aquela pessoa e fala, você é cristão? Você faz parte do corpo de Cristo? Beleza, vamos orar juntos por essa escola? Vamos. Quem é que vai estar lá com essas duas pessoas? Segundo o que a Bíblia fala? Deus. Deus vai estar lá com eles, porque eles vão ter a cabeça de Cristo funcionando no lugar delas. Deus vai estar lá. Se você estiver lá no teu trabalho, se estiver passando por problemas e dificuldades,
e tiver mais gente lá contigo, cristãos, e você fala: ei, vamos orar pela nossa empresa aqui para ver se as coisas melhoram. Quem é que vai estar contigo? Deus. Então você vai estar levando Deus para aquele lugar. Você vai estar levando Deus para os corpos que você faz parte. Seja o corpo da família, seja o corpo da igreja, seja o corpo do trabalho. A gente estava falando aqui, né, do futebol, quarta-feira. Por que a gente pensa que é importante nós estarmos lá? Porque nós somos um corpo, nós somos membros. Tem uma parte de membros da igreja que se dispôs a brilhar a luz de Jesus com atitudes vencedoras no esporte da cidade. Por quê? Porque é algo que é muito forte na nossa cidade, se você não sabe. O esporte na nossa cidade, gente, é maravilhoso, não é? As oportunidades que a gente tem de participar, quem gosta. Ah, mas eu não gosto. Não tem problema. Você pode buscar saúde de outras formas, mas uma das coisas que muitas pessoas fazem aqui é o esporte. E é uma maneira que nós decidimos brilhar a luz de Jesus. Não se trata de futebol, isso é o de menos. Quem foi assistir os nossos jogos ano passado viu que futebol foi o de menos para nós, né, Luiz? Faltou bastante, mas o que não faltou foi disposição dos membros para se esforçar. Quem foi lá talvez se sentiu um pouco representado por aqueles membros. Poxa, eles se esforçaram, por isso nós vamos torcer por eles. Eu quero dar um feedback para vocês, se vocês não sabem. Todas as pessoas que eu converso no esporte, e eu falo muito de esporte porque eu sou professor de educação física, eles vêm elogiar a nossa torcida. Eles falam que aquela torcida do Verdade é uma das melhores da cidade. E a gente está tão concentrado no jogo que às vezes a gente nem presta atenção, né, Luiz? Ano passado eu estava lá prestando atenção no jogo, quase morrendo. Daqui a pouco eu escutei assim, de longe: que ruja o leão. Eu pensei: meu Deus, eles estão cantando um louvor na arquibancada. Eles são demais. Quase que eu parei e fiz: bora! Esse ano nós estamos melhores. Não fomos bem no primeiro jogo, mas não se trata de futebol. Se trata de fazer parte de um corpo. Você está lá torcendo. Você já viu um árbitro de futebol no final de um jogo pedir para um time fazer oração por ele? Foi o que aconteceu ano passado. Por causa do esporte. É só futebol. É só futebol? É tudo menos futebol. Nós fazemos parte de um corpo onde o cabeça é Cristo. E tentando se esforçar para ter atitudes vencedoras, nós estamos levando quem para dentro daquela quadra? Deus. Você na torcida, reunidos em nome de Deus naquele lugar, quem você está levando para dentro daquele ginásio? Deus. Você acha que é um simples esporte, mas não se trata do esporte. Se trata de ser membro, de ser corpo. E a luz está se espalhando por essa cidade. Quando eu estou na escola, eu boto a mão no chão e falo: Deus, abençoa essas crianças. Eu não sei o que eles têm passado, eu não sei que tipo de pais eles têm, mas o Senhor me colocou neste lugar para ser luz. Então eu oro, e Deus vai lá comigo. Eu faço parte daquele corpo de funcionários. Você entende o que eu quero dizer quando eu falo corpo? Fazer parte de algo, ser membro de algo, fazer a diferença. Então fica o desafio para nós estarmos juntos quarta-feira. Vai lá, balão amarelo, preto, leva uma faixa escrito: aqui não fala palavrão, aqui não fala palavrão. Que no outro jogo eles tinham a torcida adversária lá com a gente falando palavrão. A gente tem bandeira, quero levar um monte de dedinho para cima para as crianças. Para quê? Porque não se trata de jogo, se trata de ser corpo, se trata de fazer parte de algo que está acontecendo. Celebrar uma festa. Deus me mostrou algo no meu coração, que para a gente fazer parte das vitórias, a gente também tem que estar disposto a fazer parte das derrotas. Como um membro do corpo, quem quer celebrar as vitórias tem que se dispor a estar junto nas derrotas, ajudando a construir a história, sendo um corpo em Cristo. Sabe o que acontece na escola? Às vezes a criança está brincando e ela só quer ganhar, e quando ela é pega ou quando ela é acertada, ela sai do jogo chorando, mas o jogo ainda não acabou.
Ela fala, não quero brincar mais. Eu falei, por quê? Não, porque eu não ganhei. Eu falei, mas o jogo não acabou ainda, você faz parte do jogo. Não, mas eu não quero, eu já fui acertado. Eu falei, mas querido, se você não estiver disposto a entrar em campo na hora que vai ter derrotas, quando ganhar, você também não vai ganhar, porque você vai estar sentado no banco. Eu me lembro que teve um menininho que ele tem um grau de autismo, e ele ainda não compreende muito, já está melhorando. E era queimada, quem for acertado vai lá para a reserva, mas continua no jogo. Só que ele ficou tão triste, que ele ficou, eu perdi. Eu falei, cara, não perdeu, ainda não acabou o jogo, continua, quem sabe no final teu time pode ganhar. Não. E eu fiquei orando, Deus, faz o time dele ganhar, só para eu poder dizer, tá vendo? Você ganhou. Lembra que o tio falou para você? Permaneça lá, porque você tem que estar disposto a participar das derrotas, para também participar das vitórias. Quando você é parte de um corpo, você tem que estar disposto a sofrer uns pelos outros, porque no dia da alegria, no dia da honra, você também vai estar junto. Seja na tua família. Talvez você quer uma transformação nos teus parentes, mas você não se esforça, e do nada ele muda e melhora a vida dele. E aí qual é o teu sentimento? Não fiz nada para ajudar, nem uma palavrinha de consolo, nem uma ajudinha, não dá um peso na alma. Então, gente, se dá tempo de você ajudar o corpo como um membro, ajude. Diga, Deus, eis-me aqui, me mostra como ser um membro melhor do corpo da minha família, do corpo da minha igreja, do corpo do meu trabalho, aonde eu estou. Efésios 4, 15, 16, eu vou repetir. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, gostaria de convidar você, em resposta a essa palavra, a se colocar de pé. Eu vou pedir para o pessoal da edição não cortar essa parte. Deixa a parte da ministração, porque eu gostaria que as pessoas que estão lá no estacionamento pudessem também usufruir desse momento. Os professores que estão lá nas escolinhas pudessem usufruir deste momento que nós vamos vivenciar agora. Nós vamos orar pelos diversos corpos que nós fazemos parte. E depois nós vamos celebrar entre este corpo de Cristo. E até se puderem já ir chamando as crianças da escolinha, queria convidar você a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e pense primeiro no corpo de Cristo, que é a sua família. Você como um membro lá da sua família, o que você pode fazer melhor para ajudar aquele teu membro que está com dificuldade, que precisa de ajuda? Certamente você já pensou nas pessoas. Enquanto eu falava, o Espírito Santo já foi tocando no teu coração. Mas pensa também naquelas pessoas que são corpo com você lá no teu trabalho. O que precisa mais lá? Paciência? Amor? E na igreja, você como parte deste lugar, como membro, o que você pode fazer para que todo o corpo celebre? O que você pode parar de fazer para que todo o corpo não sofra? Deixa Deus falar com você por um instante. Querido Deus, nesta noite compartilhamos a Tua palavra, Senhor, sobre sermos um corpo. E hoje aqui na igreja,
como Cristo sendo o nosso cabeça, nós queremos cada dia mais aprender como membros o que nós devemos fazer neste lugar. Nós temos irmãos e irmãs aqui, Senhor. Muitos estão se achegando, muitos estão há muito tempo, mas nós queremos nos unir cada dia mais para ajudar uns aos outros na nossa fé, e continuar firmes, Pai, indo nos pequenos grupos, para poder sofrer com os irmãos, para poder celebrar com os irmãos, vindo na igreja, Pai, para usufruir de todo o trabalho que tem sido feito por muitos membros deste lugar, para que possamos nos alegrar na Tua presença. Nós recebemos um novo coração de Ti, Senhor, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. Nós queremos declarar nessa noite a paz de Cristo e abençoar uns aos outros, Pai. Por isso, em nome de Jesus, vem neste lugar e toca as nossas vidas nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei para você, nessa família, as pessoas são um pouquinho bagunceiras, barulhentas, gostam de se abraçar, de cumprimentar uns aos outros. Por isso eu quero convidar você a exercitar no corpo de Cristo, a fazermos isso, a sairmos do lugar e dizermos para os nossos irmãos: que bom que você está aqui, que bom que você faz parte desse corpo. Então fica o desafio nesse lugar, saia do seu lugar e cumprimente o máximo de pessoas, enquanto nós celebramos este momento como corpo de Cristo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, pode acender as luzes. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Diga: eu preciso. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Vamos cantar bem alto. Eu preciso. Eu preciso. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Celebra, igreja, celebra, filhos do Deus Altíssimo.